Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? O professor Décio Terror aqui. Neste vídeo eu vou falar para você sobre o nosso curso de discursiva para a Polícia Federal. A nossa ideia aqui então é você ter uma noção de como é o nosso trabalho e como nós vamos ajudar você a tirar a nota máxima neste concurso, beleza? Esta é a nossa ideia aqui. Para que a gente então possa mostrar para você o nosso curso de discursiva, que apresenta, a gente vai colocar vários temas para você, vai desenvolver esses temas para você, vai colocar textos de exemplo também, para que você entenda direitinho como que a banca vai cobrar. A gente vai aprofundar bastante quanto a isso. Além disso, você terá direito a 3 correções individuais, tá? Essas correções feitas por mim mesmo, é feita a correção como videoaula, então eu vou corrigir você vai manuscrever o seu texto, vai fotografar o seu texto, né? Vai fazer ali a imagem do seu texto, e aí eu vou corrigir o seu texto, realmente, com texto manuscrito, nada digitado, tá legal? Para que eu possa também perceber a legibilidade do seu texto, não é a caligrafia, se a letra é bonita ou não, mas a legibilidade. Eu tenho percebido muitas vezes, quando a gente está aqui corrigindo as redações, eu percebo muita gente que não transmite a legibilidade. Às vezes até a letra é bonita, mas ela não fica legível, e isso logicamente prejudica a nota, tá legal? Então essa correção em vídeo fica muito prático para você. Você percebeu, opa, realmente espelha aquilo que a banca faz, tá legal? Beleza, eu faço sempre 2 leituras do seu texto. Então, uma leitura voltada para a gramaticalidade. Normalmente a primeira leitura que eu faço é a voltada para a gramaticalidade. Eu vou apontando linha a linha os erros, os motivos de cada erro e assim por diante. Se está legível, se não está, pontuo isso. Depois eu faço uma segunda leitura voltada para a parte de conteúdo, o que precisa melhorar, qual o ponto que está muito bom, e a gente vai então sempre observando isso. E aí você recebe um link exclusivo, ninguém mais sabe desse vídeo, você recebe um link exclusivo da correção do vídeo, tudo bem? Isso auxilia bastante, não é simplesmente lá, você tem lá um gabaritozinho, né? E aí você teve tantos erros, poxa, mas teve um erro na linha tal. Não dá para você saber que erro é uma justificativa para aquele erro, tá legal? E não é nada digitado, é sempre em videoaula, tete a tete aí com o aluno. Show? Belezinha, vamos dar uma olhadinha aqui no edital, né? Umas informações importantes do edital. Seguinte então, tá? A gente tem aqui a parte objetiva da prova e aqui a gente entra na parte discursiva, que é um texto de 30 linhas, um texto dissertativo de 30 linhas. Aí, para os cargos de escrivão, agente papiloscopista, a banca colocou simplesmente um tema relevante, né? Um tema relevante escolhido pela banca na hora da prova. Essa é a ideia. Beleza? Tranquilo. Isso é idêntico ao concurso anterior. Idêntico, tá? Ao concurso anterior. E aí, para perito, por exemplo, tem a parte específica. Inclusive, vários alunos estão pedindo para entrar neste curso aqui, mesmo para perito. E aí, a parte específica, a gente elabora o tema, ajusta para ele também direitinho, mas a gente não vai criar um curso específico para perito. A gente pode fazer um trabalho extra com esse aluno para perito, sem problema nenhum, tá legal? Belezinha, mas o que importa aqui, esse foco inicial nosso é escrivão, agente e papiloscopista, tá bom? Então, é um tema da atualidade, da mesma forma como aconteceu nos outros concursos. É um tema da atualidade vinculado à parte objetiva da prova. Normalmente na área da segurança, vinculada à parte objetiva da prova, isto é, a área do direito, né? Então, aos conteúdos, às disciplinas de conhecimentos gerais, principalmente, tá? Não deixando de lado, logicamente, a parte específica, mas a gente percebe isso. E nossos temas todos, você verá, todos eles terão justamente esse alinhamento. Por que isso? Porque a forma de cobrança da banca é a consistência, o conteúdo. O conteúdo é o mais importante. Tem a gramaticalidade, multiplica por 4 cada erro gramatical, tudo bem e tal, mas o que pesa é conteúdo. E o conteúdo não é só você saber aquela informação, é você justificar aquela afirmação, colocando dado concreto, colocando exemplos, né, noticiados e tal, para comprovação daquilo e muito importante para a área da Polícia Federal, muito importante, lei, legislação, fazer então sempre essa ponte com o artigo 5º da Constituição, com alguma legislação específica, isso é com certeza.
E é isso que a gente vai trabalhar aqui com você. Tá legal? O curso é justamente para isso, para preparar você para você argumentar e argumentar muito bem, expor as suas ideias sempre com consistência. Não é só falar por falar, mas tem que comprovar. E é assim que a gente vai trabalhar. Beleza? Serão 20 pontos. Na última prova, foram 13 pontos. Inclusive, na última prova, nós preparamos os alunos e também nós entramos, né, ajudamos os alunos aí com recursos, tá legal? Então é um serviço à parte, o recurso, né, porque ele é realmente muito trabalhoso. E muita gente, teve um aluno que ele dobrou a nota, tá, no recurso. E teve aluno que aumentou ali um pontinho e ele, opa, foi para muito mais à frente e foi chamado rapidamente, tá? Então também pensar nisso, tá? A discursiva é muito importante que você siga as regras, porque num vacilo do examinador, a gente tem mais subsídio para poder comprovar neste recurso, tá? Então isso é muito importante. E a gente vai dar realmente aqui as cartas, vou colocar as cartas na mesa para você ficar tranquilo para a sua prova. Tá legal? Beleza. Um detalhe muito importante que a gente vai muito falar disso é você tem que produzir um texto de 30 linhas e a banca espera que você realize a discursiva em 60 minutos. Cada tempo a mais que você gasta na discursiva, o problema é que você perde tempo na parte objetiva da prova, que está pesada. O tempo, você tem ali 1 minuto e meio e pouquinho, você tem que pensar também, é por questão, né? Porque você tem também que pensar no cartão de resposta. Não pode passar para o cartão de resposta muito rápido, não. Tem que ser devagar. Tem que ter agilidade, mas tem que ter tranquilidade. Senão você acaba marcando coisa errada, né? Então tem que determinar um tempinho ali. E a gente, ao longo do curso, vai mostrando isso para você. Tem que se fazer o teste. Você tem que passar como se fosse um simulado, tá legal? E ali você vai realizar a sua discursiva no tempo. Poxa, gastei 3 horas da minha primeira discursiva. Tudo bem. A gente vai mostrar para você a técnica de você conseguir melhorar esse tempo. E isso, logicamente, é com regularidade, tá legal? E você que está no nosso curso da discursiva, o que acontece? Você também é convidado nosso, convidado VIP, para participar dos nossos pontos de controle. São reuniões ao vivo e exclusivas para nossos alunos, tanto do português para a Polícia Federal, quanto da discursiva para a Polícia Federal. Você então faz esses encontros comigo para que eu possa, então, auxiliar você, tá? No acompanhamento do estudo da língua portuguesa, auxiliar também no ciclo de estudo, né, para poder melhorar alguma coisa, ajustar alguma coisa, e também chamar a atenção da discursiva, né? Então, como você deve progredir nesse estudo da discursiva também. Então, esses encontros ao vivo auxiliam bastante. E essas aulas são ao vivo. Terror, mas eu não vou conseguir assistir a essa aula ao vivo. Ela fica gravada e fica aqui no curso disponível para você, tá legal? Esses encontros ao vivo, esse bônus, né? Serão encontros ao vivo sempre às segundas-feiras, 19 horas, até o dia da prova. Tá legal? Até o dia da prova. A gente faz, inclusive, depois da prova, a gente verifica a possibilidade de recurso da parte objetiva da prova, porque o recurso da parte discursiva, aí realmente, ele é muito trabalhoso, e aí como a gente tem um volume de aluno muito grande, então a gente prefere, neste caso, ter um tempo mais adiante, a gente explica direitinho como é esse recurso e tal, mas é um serviço cobrado à parte, tá legal? Belezinha, então vamos lá, vamos observar aqui então o seguinte. Veja bem, então você tem aqui 120 de pontos disputados na parte objetiva, mais 20 pontos na parte discursiva da prova. Dos 20 pontos, tem que lembrar, se tirar menos de 10 pontos, fica fora do concurso, tá? Então, muito cuidado com isso, né, para a gente não vacilar. E por isso mesmo, é muito importante que você reforce muito o seu estudo da discursiva. A discursiva, ela é fundamental. Tem muita gente que acaba não indo para as próximas fases do concurso porque vacilou na discursiva, tá legal? Então, e a discursiva também, ela auxilia muito na elevação da sua nota. Quantos alunos elevaram a nota e chegaram realmente ali às pontas mesmo, né? Para que seja chamado logo, porque a discursiva é que colocou lá em cima, tá legal? Vamos só ter uma noção aqui, o seguinte, né? As notas de corte, só para a gente lembrar aí, ó. Notas de corte da parte objetiva da prova do último concurso. Agente foram 68 pontos, escrivão 49, papiloscopista 56,4. E aí, quando a gente junta parte objetiva com parte discursiva da prova, esse último candidato aí que foi aprovado para a próxima fase, né? Esse último candidato aí, então ele, logicamente, teve uma elevação da sua nota por conta discursiva, tem que somar isso, né? E aí você vai perceber, olha só,
Agente, em ampla concorrência, 88,13. Escrivão, em ampla concorrência, 79,7. Papiloscopista, ampla concorrência, 78. E aí é bom a gente também depois verificar com calma, com tranquilidade ali, os candidatos negros e também com deficiência. Só para a gente ter uma noção, né, como que a discursiva aqui auxilia na elevação da nota. Tá legal? E tem muita gente que vai ter dificuldade nisso, vai prejudicar a nota. Tá legal? Beleza, então, como a gente falou anteriormente, essa discursiva ela valerá 20 pontos, até 30 linhas, e com tema formulado pela banca examinadora. Então, conforme a gente já observa que a banca vem fazendo, e também no concurso anterior, é um tema de relevância na atualidade, normalmente na área da segurança, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e, logicamente, tem vínculo com a parte objetiva da prova, dentro de conhecimentos gerais, podendo também ser de conhecimento específico. Então, a gente vai sempre propondo para você aqui os vários temas, tá? São mais de 20 temas que a gente provoca aqui, que a gente coloca para você, e com a solução. Aquilo, do mesmo jeito que a banca faz nos seus concursos, a gente faz também, com um detalhe. A banca sempre tem um padrão de resposta do professor. Tá legal? Então a gente coloca o padrão de resposta que é para lá para o professor corrigir, que sou eu, tá legal? Esse padrão de resposta mensurado lá direitinho, e um texto de exemplo para bater justamente aquilo que é importante, a nota máxima, tá legal? É esta a ideia, beleza? Show de bola. E aí um detalhe, né? Então, passará no concurso, né, olha, será aprovado na parte discursiva se tiver nota superior a 10 pontos. Então, muito cuidado com isso. E, na boa, aluno nosso aqui não vai ter problema quanto a essa média aqui, né? Tem que estar acima de 10? Não, a gente quer que você chegue o mais próximo possível a 20 pontos. Então, realmente, chegando junto com a gente, estudando bastante e participando dos nossos encontros ao vivo, sanando dúvidas, a gente está aqui para isso. É para auxiliar você até o dia da prova, tá legal? Então isso é muito importante, tá? Belezinha. E aí vamos lá, vamos só observar aqui as características desse nosso curso discursivo, tá? Então as aulas voltadas à estrutura, aos argumentos e ao conhecimento gramatical. Então você tem uma aula voltada para a gramaticalidade, né? Para auxiliar você ali com muitas peculiaridades da discursiva, tá? O que normalmente os examinadores pegam pesado e tal. A parte da argumentação, então o meio que você vai utilizar ali para argumentar muito bem. A estrutura do seu texto. A gente também tem uma aula ali voltada para a macroestrutura, o que se espera do texto. O aluno terá três discursivas, né, três redações corrigidas pelo professor, tá? Então são correções individuais em vídeo-aula, tá? Essa é uma correção em vídeo-aula e você recebe o vídeo. O link desse vídeo é um link exclusivo. Só você tem acesso a essa correção, tá legal? Na realidade, quando tem um contador ali de visualizações, você vai perceber duas visualizações. Normalmente, quando eu insiro, né, quando a nossa equipe, né, insere na plataforma para você visualizar, ela observa ali se está tudo certinho. Então, uma visualização. Você recebe, você é a segunda visualização. Tá legal? Basicamente isso. Então, correções em vídeo pelo professor, tá? Então, essa correção em vídeo, veja bem, eu faço duas leituras técnicas do seu texto. Às vezes eu tenho que fazer mais, mas o normal. Assim como acontece também, né, na correção da banca Sebrasp, tá? Então, eu faço duas correções. Qual é essa correção? Eu faço uma primeira leitura voltada para a gramaticalidade. Normalmente eu começo com a gramaticalidade. Então, eu faço aquela leitura e na videoaula você vai perceber lá, ó, na linha 3, aqui ó, apontei esse erro aqui, na linha 7, na linha 19, linha 22, aí eu mostro lá se é um problema de grafia, se é morfossintaxe ou de propriedade vocabular. Então eu explico a regra que faz com que você perca aquele ponto. Então não é simplesmente lá, a correção está lá um dado, um quadro, você tem que ir lá procurar qual que é o erro. E aí muitas vezes você escreve, poxa, mas nem percebi que há erro aqui, porque não há uma justificativa, né? Mas no nosso curso não, nosso curso tem vídeo aula, sou eu mesmo que faço a correção, não terceirizo isso, eu faço questão de não terceirizar isso, porque é justamente um compromisso que eu tenho com você, tá legal? Então eu faço essa primeira leitura voltada para a gramaticalidade e uma segunda leitura voltada para conteúdo, de acordo com o padrão de resposta que a gente elabora, conforme a banca também faz. E é lógico, né, a gente não vai
colocar um padrão de resposta que seja aquela coisa totalmente limitada. Não, né? É assim também como acontece com a banca. Ela coloca ali um padrão de resposta porque ela direcionou. Ela direcionou para você falar isso, isso, isso. Ela determinou que você conceitue uma coisa, então tem que ter o conceito lá. Ela determinou que você coloque duas ações para resolver tal coisa, tem que estar lá. Tem que ter lá duas ações e assim por diante, tá? Então é isso que a gente vai colocar exatamente da mesma forma como a banca faz. Beleza? É esta a ideia. A gente terá também aulas quinzenais. Então, além desse encontro da segunda-feira, 19 horas, que eu fico disponível, né? Para a gente justamente observar esse acompanhamento do seu estudo, né? Auxiliar você nisso, também para sanar dúvidas e tal. Nós teremos também aulas quinzenais. Essas aulas quinzenais, elas não são aulas ao vivo, tá? Normalmente não são, mas também depende do grupo nosso, né? Aqui de estudo também. Se o pessoal pedir ao vivo, tudo bem, mas normalmente eu não faço ao vivo porque eu quero ser mais pontual possível. Então eu evito a parte da conversa e tal, mas bem pontual possível. Por quê? O que eu quero nisso? Eu quero verificar os erros cometidos pelos alunos anteriormente e aí já chamar a atenção. Olha, normalmente o pessoal está escrevendo dessa forma aqui, mas toma cuidado. A tendência é assim, por conta da banca assim, assim, assado. Então, além de você ter a sua correção individual, você já também consegue perceber como que os outros alunos estão indo, né? Como que o outro tema foi corrigido. Então, poxa, daqui o aluno falou tal coisa, poxa, mas realmente caberia tal coisa. Então, isso eu mostro para você. Então, a gente faz um estudo, né? Uma referência, um relatório das correções anteriores para justamente dar sustentação para você. Ó, galera, eu estou percebendo muita gente está colocando lá a informação que a banca pediu e tudo mais, naquele parágrafo e tal, mas está se esquecendo de colocar consistência, de deixar consistente a argumentação. Tem que provocar isso, tem que colocar exemplo concreto, tem que colocar fundamentação legal. E isso tudo eu vou chamando atenção nessas aulas aqui quinzenais, tá legal? Então ajuda bastante também. Como eu falei para você, né, encontros ao vivo, né, com esse ponto de controle, esses encontros ao vivo, segunda-feira, então sempre os alunos do português para a Polícia Federal e os alunos da discursiva, eles se encontram comigo, tá? Então toda segunda-feira até o dia da prova, beleza? Esta é a ideia aí, show de bola, às 19 horas. Aí tem um detalhe, tá, gente? Porque a gente vai colocar mais de 20 temas para vocês, tá? E vocês têm direito a 3 correções em vídeo, tá? Normalmente eu evito colocar mais correções, porque como são as correções em vídeo, há uma necessidade de um trabalho bem articulado. Então não é assim aquela coisa da correria, como eu falei, eu não terceirizo esse trabalho. Eu não contrato vários professores para fazer a correção, porque, sinceramente, eu quero entregar um produto, eu quero entregar o conteúdo da forma como eu tenho certeza que vai ser importante para você. Então eu evito essa coisa de terceirizar, tá legal? Então por conta disso é o trabalho artesanal. Essa é a ideia. Então não entra naquele fluxo não, né? Então simplesmente quando eu percebo assim, poxa, estou corrigindo, são muitas redações, né? Muitas discursivas aqui e tal. Percebo, cara, você está extrapolando aqui. A gente inclusive tem a quantidade de vagas limitada no curso justamente por isso, para evitar que eu fique sobrecarregado e não consiga fazer a correção ideal para você, tá legal? Então, justamente por isso que a gente limita a quantidade de alunos, tá bom? Beleza. E aí, esse aluno, ó, Terror, seguinte, poxa, eu tenho lá X aluno, e o aluno corrigia já as 3, cara, mas, poxa, eu tô sentindo que eu preciso de mais 3 correções, 2 correções, uma correção. Tem aluno que pede 10 correções. Aí, é só você tratar com a gente diretamente, só falar com a gente por esse WhatsApp aqui, ó, tá, ó. Esse WhatsApp aqui a gente atende você aí, e aí a gente mostra para você. Aí é um plano extra que você tem, e ali você pode contratar esse plano extra com mais correções por mim, tá legal? Belezinha, show de bola. O tempo de acesso, você não vai precisar acessar depois da prova, porque você vai passar nesse concurso. Mas o tempo de acesso ao curso é de 1 ano. Então, belezinha. Como que nós então estruturamos aqui este nosso curso, tá? Então aqui são as características que nós colocamos anteriormente. E como nós estruturamos esse curso? Então, a aula 1, ela basicamente aqui, né, é como estudar a discursiva para neste curso, tá? Então, esta aula 1, basicamente é o quê, moçada? É você perceber que o estudo da discursiva,
há uma necessidade de você dar continuidade, realizando as redações, tá? Lendo e escrevendo. Mesmo que você errou, o tema 7 é muito legal, muito bom, mas eu já fiz as minhas 3 discursivas, mas eu quero treinar. Beleza, então é importante que você faça. Mesmo que não tenha a minha correção, cara, faça a discursiva, faça, produza o texto. E é justamente esta ideia que a gente, ao longo do curso, também mostra para você, que a gente sempre motiva o aluno a ele escrever toda semana. Toda semana produza um texto. Tá? Procure produzir um texto toda semana. Mesmo que não seja o texto que você vai entregar para mim, tá? Mas produza o texto. Tem muito aluno que fala o seguinte: eu fiz a primeira discursiva, legal. Beleza, então eu vou passar uma semana sem te entregar diretamente, tá legal? Beleza, porque com base na correção que você fez, eu posso também fazer mais discursivas aqui e tal, e por mim mesmo eu já tenho uma noção legal. Tranquilo, não tem nenhum problema não, tá? Mas você tem comigo aqui direito a 3 correções. Eu devolvo para você essa correção em vídeo. Show de bola? E você também pode contratar mais correções, tá? Então a gente sempre pede, tá, que o aluno, nesse curso discursiva, que ele se mantenha realizando redações, né, os seus textos ao longo do tempo, tá legal? Até o dia da prova, tá? E a gente, ao longo, a gente colocou o nome, a aula 1 aqui como estudar discursiva neste curso, mas basicamente ao longo de todo o curso a gente vai falando isso para você, tá? Mantenha-se realizando as discursivas, mesmo que você não entregue a primeira para mim ou a segunda para mim, não tem problema nenhum, mas que você produza texto. É muito importante para isso cair no hábito. E a gente também vai mostrar para você ao longo do curso e esse treinamento, esse hábito, faça com que você tenha mais agilidade de pensamento. Então, a partir da próxima aula aqui, que é de estrutura de texto, olha, você já vai pegar o jeito como você vai argumentar, o que você vai colocar em cada parágrafo, né? E isso naturalmente agiliza bastante. Quais são as palavras, qual é a estrutura de cada parágrafo? Isso já auxilia muito na sua agilidade. Tá legal? Aula 3, eu dou várias dicas sobre cuidados gramaticais, tá? Os erros que a gente tem visto muitos alunos aí cometendo, e também quando a gente faz recurso, a gente percebe muitos candidatos vacilando, então a gente vai mostrando já de uma vez para você se preparar e evitar que você tenha esse erro. A aula 4, a gente chama de banco de temas. A aula 4 você vai ter o documento com o banco de temas, tá legal? E esse documento ele vai sendo atualizado semanalmente, tá? Então você recebe lá, a primeira vez que você olha o banco de temas, tem lá, por exemplo, 5 temas, tá legal? Então na primeira semana lá, 5 temas. Opa, na segunda semana, 10 temas. Na terceira semana, 15 temas, tá legal? Essa é a nossa ideia. Então a gente vai atualizando aquele documento. Tá? Essa é a ideia. Então, esse documento a gente vai atualizando. Tira o antigo e coloca o novo. Tira o antigo e coloca o novo. Sempre somando. Então, você vai pensar, Teo, mas aí eu vou perder os 5 temas anteriores. Não, porque a gente só vai somar, tá legal? Perceba lá, 5 temas anteriores, depois mais 5, depois mais 5 e assim por diante, tá? Então, de forma que mais adiante no curso, você terá lá mais de 20 temas nesse banco de temas, tá legal? E nesta mesma aula nós temos justamente esses vídeos auxiliares, outros PDFs também auxiliares, justamente mostrando o relatório de como foi a correção anterior, como que o pessoal está indo, né? Quais são os erros que o pessoal tem cometido, tá? Então essas dicas que a gente vem colocando para vocês aqui, tá? Conselhos de o que vocês têm que fazer para que possa ter uma produtividade melhor no estudo, tá legal? Então tudo isso a gente observa aqui para você, tá? E a aula 5, cara, é uma aula administrativa, tá? Basicamente, a nossa equipe, né, faz um vídeo para vocês, no caso é o Ícaro, e aí ele mostra para vocês como que vocês vão enviar a redação para a gente. Então você vai imprimir a folha definitiva da redação, né, da discursiva, vai imprimir, vai fazer o texto manuscrito, tá, de próprio punho, vai fazer isso, e vai fotografar. Vai fotografar, simplesmente vai tirar uma imagem lá, ó, vai fotografar do celular. Pronto, e vai enviar para a gente. O Ícaro vai mostrar para você como é que você faz isso com tranquilidade, tá? E como que você vai receber a devolutiva da sua correção. Terror, mas qual é o prazo para enviar a discursiva, não sei o que e tudo mais? Galera, é o seguinte, eu já fiz muito com prazo, ó, prazo para isso, prazo para aquilo e tudo mais. O que eu gosto de fazer como rotina? Eu normalmente tiro a terça e quarta-feira, né, terça e quarta-feiras,
para fazer a correção das discursivas dos nossos cursos, tá? Normalmente eu faço isso, beleza. Opa, o Ícaro já viu lá, já teve uma demanda aqui no sábado, já teve uma quantidade volumosa. Eu pego no sábado e corrijo também. Poxa, teve um volume grande no domingo, eu já pego também, já corrijo de uma vez. Para evitar que fique sobrecarregado depois, né? Para evitar que você fique naquela ansiedade. Então, o normal é isso, é você enviar a redação, no máximo, em uma semana você já tem a devolutiva. Tá? Esta é a nossa ideia. Às vezes o aluno faz num dia mesmo, no mesmo dia ele recebe a correção, porque foi justamente naquele dia que eu já estava corrigindo, tá legal? Então é esta a ideia, de forma que você realmente tenha, né, essa devolutiva logo, para que você já possa se preparar para a próxima discursiva. Show de bola? Então, umas características bem pontuais aqui no nosso curso discursiva. Né? Você terá mais de 20 temas focados na Polícia Federal, né, para aproveitar temas de outros concursos, aproveitar temas para a Polícia Federal, ok? Bem focado mesmo. Em cada tema ali, você vai perceber a forma como você deve montar a sua discursiva. Você tem ali o padrão de resposta, aquilo que é esperado, né, pela banca examinadora, que sou eu, e também você tem um texto de exemplo, tá, para você mirar nele e tudo mais. Mas eu vou colar do texto, não esquenta a cabeça, não é colar do texto. Você vai ter uma noção legal daquele texto pronto, como é que vai ser. E aí você vai criar a partir disso, sem problema nenhum. E um detalhe, a gente costuma acertar o tema, né? Então, se você está lendo o texto, você observou todos os temas, você tem 3 para poder escrever com a minha devolutiva. Mas às vezes você lendo, poxa, o texto 2 lá eu não fiz, mas eu quero ler toda aquela estrutura colocada e tudo mais, eu quero ler, sabe por quê? Pode cair aquele tema na prova, tá legal? Então isso é importante. E aí você tem 3 correções em vídeo, feitas por mim, não é nada delegado para ninguém, tá legal? Então feitas por mim, diretamente para você. Além dessas aulas bônus que a gente coloca para vocês como relatórios, né, e acompanhamento, além também do ponto de encontro, né? O nosso ponto de encontro, então, nosso ponto de controle, que são os encontros toda segunda-feira, 19 horas. Show de bola? Tudo isso está aqui neste curso discursiva. Para você que já está aqui no nosso curso, então já mande ver para a próxima aula. E você que está vendo este vídeo aqui, tá? Do YouTube, então você já vem para cá. O link está aqui abaixo, tem um izinho por aqui. Você será muito bem-vindo aqui ao nosso curso, tá legal? Um grande abraço, vamos que vamos, moçada!